Eu quero deixar aqui uma palavra, se você quiser acompanhar, livro de Josué, capítulo 1. Nós temos aprendido que a oração é a chave de tudo. Deus tem nos levado a orar bastante. Nós gostamos muito de orar, fazer oração no monte, assim como talvez muitos grandes homens de Deus. E não é muito longe lá de casa, tem um monte e a gente vai lá orar. E a gente se reúne lá todas as sextas-feiras com os obreiros, não todos os obreiros, mas quem quiser se fortalecer. E a gente gosta de estar orando no monte. À noite nós vamos estar lá orando, vamos com lanterna. E por que nós vamos orar no monte? A Bíblia fala que até no quarto eu posso fechar a porta e orar. Não, verdade. Só que muitas vezes o monte se torna um lugar de qualidade, porque o celular não vai cantar, o cachorro não vai latir, né? Não vai ter nada que chame a atenção. Então nós vamos lá simplesmente para orar. Nós vamos lá não esperando nada além do mover de Deus através da oração. E temos sido muito abençoados, tem nos fortalecido muito, porque nós temos ali, muitas vezes, pessoas que são bem problemáticas. Como são pessoas, muitas vezes, que vêm de favela, pessoas que vêm, às vezes, de onde os pais até estão na macumbaria. Há pessoas que elas vêm com o casamento todo destruído. Tem coisas que o ser humano, onde as pessoas já fizeram de tudo, por exemplo, para salvar o casamento e não estão conseguindo. Então, as pessoas elas vêm a Deus e Deus tem restaurado o casamento. Deus tem restaurado a saúde de algumas pessoas. Deus tem restaurado e tem dado salvação às pessoas. Então, há uma mudança muito grande, né? Eu sempre falo, até falei para o pastor Marcos, que muitas vezes, quando alguém se converte aqui, ela aceita Jesus, mas ela já é educada, ela já sabe o que é certo e errado, mas há pessoas na nossa igreja que vêm que são ladrões, pessoas que mataram, pessoas que fizeram. Então o que acontece? Aquilo está dentro deles, e para que Deus venha transformar, eu falo, não é fácil, não é de um dia para o outro, e eu creio assim que Deus tem colocado, eu e minha esposa, porque nós temos tido muita paciência, muito, porque muitas vezes as pessoas fazem o mal, né? A gente ajuda, depois saem falando mal e a gente continua com as mãos estendidas. A gente, né? Esse até eu estava conversando com o pastor Marco na semana passada, né? Nós temos o ônibus e fui levar o pessoal embora, depois uma menina me manda uma mensagem que ela perdeu o cigarro de maconha dentro do ônibus, se eu não podia pegar lá para ela, né? Então os outros falam assim, não, só vocês mesmo, só vocês. Então a gente tem todo tipo de pessoas geralmente complicadas. Eu falo para vocês que Deus tem enviado para nós pessoas muito complicadas. Mas a gente se alegra muito, por quê? Porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então quando há uma transformação de vida, há uma transformação muito grande de vida. E nós louvamos a Deus pelo que Deus tem feito em nosso meio. Nós temos visto a mão de Deus visivelmente a cada dia. Né? A cada dia nós temos. Vamos estar lendo então em Josué. Eu creio que é uma palavra de Deus para as nossas vidas. Josué capítulo 1, versículo 1. Logo após a morte de Moisés, servo de Deus, falou o Eterno a Josué, filho de Num, ministro de Moisés, ele ordenou. Versículo 2. Moisés, meu servo, morreu. Agora levanta-te. Atravessa esse Jordão, tu e todo esse povo, para entrar na terra que eu estou prestes a entregar nas mãos dos israelitas. Aqui nós vemos a história que Moisés conduziu o povo, e eram mais ou menos 3 milhões de pessoas, não eram 3 milhões, era muita gente que ele atravessou o deserto. E Deus esteve com eles, porque no deserto, se nós fosse andar num lugar de areia, ou de quase não ter água, se não for Deus, eles tinham morrido tudo. E Moisés foi um homem direcionado por Deus para conduzir esse povo. Era muito difícil. Só que Moisés, por ele ter, na hora que
Deus ia fazer um milagre, ele era para tocar com a vara na pedra, e ele acabou surrando a pedra. Então Deus falou que ele não ia entrar na terra prometida. Mas Josué, que andava ao lado de Moisés, ensinado por Moisés, toma posse agora. Né? Então isso nos mostra o quê? O Senhor fala assim, Moisés vai morrer. E Josué é agora. E eu quero dizer para vocês que Deus já está falando nesse lugar, que se pessoas da geração passada que não estão em nosso meio, era o tempo do milagre ali. Deus usava eles. Nós somos a geração de agora. Nós somos a geração que Deus conta conosco agora. Se você tem fôlego de vida dentro de você, então é você a geração do agora. Deus conta com você. Deus tem algo para mim e para cada um de nós. Não, mas eu não tenho chamado para pastor. Não estou falando de chamado. Deus tem um propósito na vida de cada um. Algo Deus conta com você. Algo Deus espera de você. Você nasceu com um propósito. Uns nasceram talvez para ser missionários e ir para a África, outros para a Bolívia, e cada um tem um propósito, mas o propósito Deus tem na tua vida. Talvez o teu propósito é você criar os teus filhos vão ser bênção em algum lugar. Talvez você é uma pessoa que tem sido abençoada e abençoa a condição para as outras pessoas irem. Mas cada um tem um propósito. Talvez você seja um médico, o médico você vai ajudar pessoas. Ah, mas ele vai cobrar bem. Não, mas muitas vezes ele pode ajudar também sem cobrar. Deus tem sempre algo que Ele espera de mim e de vocês. Né? Então, Moisés foi, Josué estava entrando, mas hoje nós somos a geração do agora. Por isso, quando você orar, Deus vai derramar o seu poder. Quando você orar, a mão de Deus vai se mover conforme a tua oração. Conforme o propósito de Deus colocou no teu coração. Né? Então, nós somos a geração do agora. E no versículo 2 ele fala assim, Moisés, meu servo, morreu, agora levanta-te. E ele está dizendo agora, não é um dia, agora. Nós somos a geração do agora. Deus conta conosco agora. Versículo 3, todo lugar que a planta dos vossos pés pisarem, eu vos dou, como prometi a Moisés. Então aqui ele fala assim, que aonde você estiver, eu vou estar contigo. E Ele está conosco. Nós só podemos crer nisso, nós podemos confiar que Ele está onde nós estivermos. Porque nós somos representantes de Cristo aqui na terra. Nós somos representantes daquele que tem um propósito para se cumprir. Será que nós estamos fazendo direito aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos? Será que nós temos estado ali onde nós andamos, Deus tem abençoado? Né? No versículo 4, ele fala assim, desde o deserto do Líbano até o grande rio Eufrates, toda a terra dos hititas até o mar grande, o Mediterrâneo do oeste. Aqui ele fala para Josué, essa terra eu vou lhes dar. Ele dá exatamente aonde é o lugar. E Deus vai te colocar, se você pedir para Deus, Ele vai te mostrar exatamente aonde Deus quer te usar. Ele vai te dizer exatamente aonde você precisa fazer, o que você precisa. Ele vai te dar o direcionamento. Assim como deu para Josué. Josué, ele já sabia aonde que o povo de Israel ia entrar. Ele já sabia quais as cidades. Só que ele não deu, entrem que as pessoas vão dar licença que eu vou entrando. Não. Josué precisou lutar. Vamos ler aqui no versículo 5 aqui. Nós vamos até o 9 hoje. Ninguém te poderá resistir durante toda a tua vida. Assim como estive com Moisés, estarei contigo. Jamais te abandonarei, nem te desampararei. Então, Deus vai ser contigo também. Nós somos a geração de agora. Eu não vou te desamparar. A não ser que você peça algo que é teu, para o teu ego. Eu quero algo para o meu ego. Não, se você estiver na direção de Deus, Deus vai te direcionar e você vai ser abençoado. Aonde você estiver, eu vou estar contigo. Eu vou te honrar. Eu vou estar com você. Você vai ser abençoado. No versículo 6 ele fala assim, sê forte e destemido, porque farás este povo herdar a terra que
seus pais, no versículo 7, tão somente ser de fato firme e corajoso, para ter de zelo de agir de acordo com os mandamentos da lei, que te ordenou Moisés, meu servo. Não te apartes dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que tenha sucesso em todas as suas realizações. Aqui ele fala no versículo 5 e versículo 6, ele fala assim que nós vamos precisar ser forte e corajoso. Porque o mal, Satanás, ele vai tentar nos desviar. Ele vai fazer nos perder o foco. Ele vai fazer com que talvez algo brilhe, mas eu lembro que desde que eu me converti, o seu Lula sempre falava assim, parece que o diabo põe açúcar no pecado. Parece que é docinho o pecado. As coisas erradas nos atraem. As coisas erradas, elas nos atraem. Mas aqui ele diz assim que nós precisamos ser fortes e corajosos. Então, se você precisa ser forte, é que vai ter batalha. As lutas vão vir sobre a nossa vida. As dificuldades, elas vão vir. Não adianta achar que você vai ir para a igreja e todos os seus problemas vão ser resolvidos. Nós temos lá, as pessoas vêm e elas aprontaram. Tem pessoas que às vezes vêm com tornezeleira, tem pessoas que estão saindo da cadeia, tem pessoas que estão... E elas vêm para a igreja, elas acham que Deus agora vai resolver tudo. Eu vou ficar no sofá aqui de perna cruzada e tudo vai acontecer. Quer dizer, ela tem uma vida errada, e ela chega na igreja, acha que agora é Deus que vai ter que resolver meu problema. Deus que me livre, eu matei aquela pessoa, mas eu não vou ir para a cadeia porque Deus vai me proteger. Não, aquilo que você planta, você vai colher. Mas mesmo assim, nós temos as nossas lutas, nós temos nossas limitações, nós temos os nossos medos, nós temos a nossa insegurança, nós temos as nossas dificuldades. Mas Deus vai nos dar a direção em todas, se você se voltar de todo o coração. E para que você não se perca, ele diz assim, no versículo 7, eu vou ler de novo. Tão somente ser de fato firme e corajoso, para teres o zelo de agir de acordo com os mandamentos da lei, que te ordenou Moisés, meu servo. Aí ele fala assim, não te apartes dela, nem para a direita e nem para a esquerda, para que tenhas sucesso em todas as realizações. Então, para que você tenha a vitória, para que você não venha ser uma pessoa decepcionada na igreja, você deve orar, você deve meditar na palavra de Deus, ele fala aqui. Se você buscar em Deus, quando você tiver uma dúvida, você começa a ler a palavra de Deus. Começa a meditar, começa a procurar uma resposta de Deus e Ele vai te dar, através da palavra dEle, Ele vai te confirmar. E você pode dizer, Senhor, a Tua palavra diz que é assim que o Senhor nos dá segurança, eu não quero me desviar, eu não quero sair do Teu propósito. Deus é fiel, Deus vai dar direção e Deus vai te dar a direção. E quando Deus te der a direção, você ainda vai precisar ser forte e corajoso. Porque para eles entrarem, eles precisam... Não, Deus falou, eu te dei a terra já. Tem promessas que elas já são para você. As promessas, elas já são para você. Elas já estão determinadas no reino espiritual. Já está determinada a sua vitória. Já está determinado que você não vai ser destruído. Que você não vai perder a sua salvação. Mas você precisa ser forte e corajoso. Porque se você começar a analisar o mundo de hoje, onde nós sabemos que o que rouba vira presidente. O que procura fazer o certo fica inelegível. Você vê que o mundo, ele está todo deturpado, está tudo errado. E o que acontece? A igreja, ela está tendo cada vez mais dificuldade de se adaptar no mundo. Porque se você não fizer um toma lá da cá, você não alcança isso na política. Se você não fizer algo de errado, você não vai conseguir aquilo que você almejava. Sempre há pessoas querendo pagar uma gorjeta. Você precisa se adaptar ao mundo para viver, mas a palavra do Senhor diz que a gente não é para se adaptar ao mundo. O nosso molde não é para ser o mundo, mas o nosso molde tem que ser o Senhor Jesus, que foi fiel, que não pecou, que Ele foi uma pessoa, Jesus foi um exemplo aqui. Claro que nós nunca vamos ser igual a Jesus, mas Ele manda nos santificar. E o que é?
a gente se afastar cada dia mais do pecado, se afastar das coisas erradas, a cada dia nos purificar mais. E quando você se purifica, o que acontece? Você se torna mais perto de Deus, e mais você vai ver o mover de Deus na tua vida, mais você vai ser abençoado, e mais feliz você será. Deus tem esperado de nós algo, mas muitas vezes diz, mas o que eu tenho negligenciado? Muitas vezes, eu falo assim até na nossa igreja, às vezes, você vê o teu vizinho lá se matando em brigar, o casal, por exemplo, e a gente acha graça, mas na verdade, qual que é a nossa missão? Ir lá falar de Jesus. Eles estão precisando de ajuda, se eles estão brigando, não estão se entendendo, então nós somos negligentes, porque nós sabemos o caminho e não falamos. Nós sabemos que podemos ajudar a pessoa, mas nós preferimos, não me envolvo com isso. Você está vendo as coisas erradas, e você não tem estado do teu lado, o teu irmão, orientando, ajudando. Eu não me envolvo, ele que sabe o que faz. Se você for ele não aceitar, daí não tem o que fazer. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Deus espera de nós, porque nós temos perdido muitas oportunidades de evangelizar, de falar de Jesus. Deus tem colocado as pessoas do nosso lado e nós não temos feito nada. Nós não vemos as situações difíceis como uma oportunidade de falar de Jesus. Porque se você for, por exemplo, no carnaval e perguntar, quer aceitar Jesus? Ninguém quer, eles querem festar. Eles querem estar na festa, eles querem curtir aquele momento. Mas quando há uma pessoa que sofre, né, tem um pastor que sempre fala que o melhor lugar de evangelizar é no velório. Porque as pessoas estão com o coração quebrantado, estão com medo de morrer também, que vai chegar a hora deles e é inevitável mesmo. Então esse é o lugar, na hora que a pessoa está com o coração quebrantado, que a pessoa está com o coração, não, eu preciso de Jesus, eu preciso de uma solução. É a hora que nós devemos falar de Jesus e que a palavra do Senhor venha continuar. No versículo 8 ele fala assim, que o livro da lei esteja sempre nos teus lábios, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de agir conforme tudo que está nele escrito. Deste modo serás vitorioso em todas as suas empreitadas e alcançarás bom êxito. Esse mesmo conselho que foi dado a Josué, ele serve para nós. Meditar. Se você não lê a palavra de Deus, como que Deus vai falar com você? Se você não lê a palavra de Deus, como que Deus vai estar te dando uma direção? Se você não lê, se você não pedir para Deus uma direção, nada vai acontecer. Então depende de nós. Deus está com as mãos estendidas só esperando a tua oração, a tua obediência. Você se dizer, Senhor, eis-me aqui. A gente sempre fala, eu com minha esposa assim, quando você fala assim, eis-me aqui, olha, se prepara que algo vem. Quando você diz, eis-me aqui, eu estou aqui, meu Deus, vem. Vem pessoas problemáticas, vem tudo isso, começa a vir um monte de coisas, porque você falou, eis-me aqui, mas precisa ter isso, precisa ter. E nós precisamos estar meditando na palavra, precisamos estar sempre em oração, precisamos estar sempre ligado com Deus. Nós precisamos, aqui ele diz assim, medita de dia e de noite. Até de noite quando dorme. Não dorme, daí está dormindo. Né? Mas você precisa meditar sempre. Ele quer dizer que você precisa estar sempre remoendo aquilo que você ouviu, aquilo que você falou, aquilo que Deus tem falado no teu coração. Muitas vezes Deus tem falado para alguém assim, você vai lá e faça isso. Vá lá e ore com aquela pessoa e você diz, depois eu vejo. Aí quando chega a noite, quando chega o outro dia, você diz, já passou. Aquele negócio que está ali já passou. Né? Acho que é coisa da minha cabeça. Mas Deus está esperando de nós. Nós temos sido muito acomodados. Enquanto nós temos visto sobre o islamismo que tem crescido avassaladoramente, nós temos ficado muito acomodados. Né? Eu sei que tem um pastor que falou que lá em Jaguariaíva, lá, é muito forte o islamismo. Eles já têm escolas deles lá, e daí o que tem acontecido? As pessoas, 1, 2 filhos, 3 talvez, eles têm 8, 9, eles têm muito, e eles têm crescido
de uma forma, eles têm tomado conta, muitos países da Europa, tem sido muito grande. Enquanto isso, nós não queremos nem falar do Jesus que nós servimos. Nós sabemos a fórmula da salvação, nós sabemos o quão é importante que as pessoas aceitem Jesus e não temos feito nada. E eu falo para vocês que é Deus que nos ajuda. É Deus que coloca as pessoas certas. É Deus. Porque é incrível, eu falo assim, que é incrível como chegam pessoas com problemas lá em casa. É incrível. É uma coisa que se não fosse Deus trazer, eu ia dizer, mas não é possível. A gente até brinca, né? São tudo curva de rio. Tudo pessoal que, aquilo que agarra nos canta assim. É uma coisa incrível. Mas Deus tem nos dado graça. Deus tem nos dado condição de ajudar muitas pessoas, e não é condição financeira. Vem pessoas que pedem para a gente internar, pessoas que estão com problema nas drogas, né? Há pessoas de todo tipo de problemas Deus tem colocado. Mas eu creio, eu sempre falo assim, se Deus tem colocado, Deus vai dar solução. Se Deus tem colocado na nossa frente, nós vamos fazer o possível e o impossível. Ah, mas eu preciso que Deus me abençoe nessa. Não, você tem que começar a andar. Você fica esperando alguém, alguma coisa, uma porta aberta, você vai ter que não esperar a porta aberta, mas você vai ter que começar a caminhar por aquela direção que Deus der, e Deus vai acrescentando a cada dia. Deus, Ele é fiel na sua palavra. A palavra de Deus, ela é verdadeira, e ela se cumpre na minha e na tua vida. Só que se nós não fizermos, não tomarmos passo de crer, de confiar, não há o que fazer. Você vai morrer e nunca vai fazer nada. Você precisa estar no propósito de Deus, aquilo que Deus tem colocado na tua vida, porque senão um dia Deus vai perguntar, o que você tem nas tuas mãos? Aquelas almas que eu coloquei nas tuas mãos, aonde que estão? O que você fez? Nós precisamos, é muito sério isso, nós precisamos fazer aquilo que Deus está falando aqui através dessa palavra, que Ele está conosco. Que se nós meditarmos na palavra dEle, Ele vai nos abençoar, Ele vai estar conosco por onde nós andarmos. Ele vai fazer a obra através de mim e de você. Deus vai fazer a obra sim, porque Ele precisa de nós. Na verdade, não é que Ele precisa de nós, mas Ele falou, eu vou deixar na mão do meu povo para evangelizar. Os anjos talvez gostariam de sair evangelizando e fazendo a obra, mas Ele falou, não, os meus, eu quero que o meu povo faça. O meu povo faça por onde. Então, quando tem alguém chorando, você precisa ir lá perguntar o que está acontecendo. Quando tem alguém com problema, você precisa ir lá ajudar essa pessoa. Você tem condições, você tem Deus com você. Aonde você pisar a planta dos pés, aonde você colocar a mão, Deus vai estar sendo com vocês. E é isso que eu quero deixar para essa igreja amada que nós amamos, em nome de Jesus. Amém, pastor?